Bem, pessoal, vamos continuar a leitura do texto, agora na página 11. Também podemos observar a irregularidade na distribuição da população pelo território, comparando a densidade demográfica das unidades federativas. Observe o mapa a seguir. Então, vamos traduzir primeiro o que está escrito aí. Tá? Então, a gente pode perceber que a população do Brasil é distribuída, né, irregularmente, de uma maneira, entre aspas, aí, bagunçada, quando a gente olha só os estados, esquecendo as regiões, vamos olhar só para os estados. O que são os estados? As unidades federativas, né? Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Bahia. Então esses são os estados do Brasil. E se a gente olhar nesse mapa aí, que mostra a densidade demográfica por unidade federativa em 2015, ou seja, quantas pessoas tem por quilômetro quadrado em cada estado, a gente vai perceber uma coisa interessante aí, né? Que a população ela se concentra mais na região litorânea, ou seja, na região onde tem mar, perceba. Né? E os estados que estão mais para o interior do Brasil, lá para dentro do Brasil, se a gente comparar do mar, né, para a floresta amazônica ali, né, para o Amazonas, a gente vai perceber que vai diminuindo a quantidade de pessoas. Né? Olha bem a legenda, né? Densidade demográfica, habitantes por quilômetro quadrado. Então, nas áreas lá amarela, a gente tem até 5 pessoas por quilômetro quadrado. Agora, se a gente olha bem na mais vermelha de todas, né, ou nas mais vermelhas de todas, a gente vai encontrar mais de 100 pessoas por quilômetro quadrado. Então, pessoal, na pergunta 3, aí, quais são as unidades federativas mais povoadas? Ou seja, quais são os estados mais povoados? E quais são os menos povoados? A dica que eu dou para vocês é repararem na legenda do mapa aí. Então, a legenda do mapa está lá mostrando as cores e está mostrando a densidade demográfica. Então, os estados que estão pintados de amarelo clarinho aí, até 5 pessoas por quilômetro quadrado. Né? As de laranja, de 5,1 a 10 pessoas por quilômetro quadrado. A vermelhinha, vamos chamar aí de vermelho claro, de 10,1 a 25 pessoas por quilômetro quadrado. O vermelho, de 25,1 a 100 pessoas por quilômetro quadrado. E o vermelho escuro, mais de 100 pessoas por quilômetro quadrado. Então analise bem aí as cores do mapa, tá? Eu aconselho vocês a olharem no livro, tá? Às vezes a tela do celular dá uma modificada aí nas cores, então é sempre importante ter um material junto a hora que você estiver assistindo as videoaulas. E vai responder para mim quais são as unidades federativas mais povoadas e quais são as menos povoadas, de acordo com a legenda aí do mapa Brasil, densidade demográfica por unidade federativa em 2015. Atividade 4, galerinha. Em que faixa de densidade demográfica está a unidade federativa onde você vive? Então, traduzindo a pergunta, você vai ter que falar para mim qual é a densidade demográfica. Ou seja, de novo, olhando para a legenda lá. Né? Se é até 5, se é de 5,1 até 10, se é de 10,1 até 25, se é de 25,1 até 100, ou se é mais de 100 pessoas vivendo por quilômetro quadrado. Tá? Você vai ter que localizar o estado em que você mora. Vai ter que observar a cor que está pintado esse mapa e vai ter que localizar a informação da densidade demográfica desse estado lá na legenda. Tá, galerinha? Então prestem bastante atenção. Você precisa saber qual estado que você mora, precisa localizar no mapa a cor com que esse estado está pintado e olhar na legenda para descobrir qual é a densidade demográfica do estado em que nós vivemos. Bem, o crescimento da população brasileira. Em 1900, o Brasil tinha cerca de 17 milhões de habitantes. No ano de 2015, a sua população era de aproximadamente 205 milhões de habitantes. Vamos dar uma paradinha nesse primeiro parágrafo. Então perceba como aumentou. Se a gente pegar a população de 1900 até a população de 2015, a gente percebe que aumentou pra caramba. De 17 milhões de 1900 foi para 205 milhões em 2015. Continuando a leitura. Os fatores que influenciam o crescimento da população de um país são o crescimento natural ou vegetativo e o saldo das migrações internacionais. Então, duas coisas fizeram com que o Brasil crescesse de 17 milhões em 1900 para 205 milhões em 2015.
Uma delas, o crescimento natural ou vegetativo. E o segundo fator que fez essa população crescer é o saldo das migrações internacionais. Continuando a leitura, galerinha, terceiro parágrafo aí. O crescimento natural ou vegetativo corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade indica o número de nascidos vivos para cada grupo de 1.000 habitantes de um país. A taxa de mortalidade indica o número de mortes para cada grupo de 1.000 habitantes do país. Para indicar essas taxas, utiliza-se o símbolo porcentagem e uma bolinha pequenininha ali. Toda vez que você vê esse símbolo, uma porcentagem, uma bolinha pequenininha do lado, você vai ler por 1.000. Continuando aí, hein? O saldo das migrações internacionais corresponde à diferença entre a quantidade de imigrantes e a quantidade de emigrantes do país. Então tá, vamos lá falar um pouquinho sobre o crescimento natural ou vegetativo. Então, se eu pego a cada 1.000 pessoas que moram num país e descubro quantas nascem, tá? Eu vou ter a taxa de natalidade. Se eu pego essas 1.000 pessoas de dentro de um país e vejo quantas morrem, eu tenho a taxa de mortalidade. Tá? Como que a população cresce naturalmente ou vegetativamente? Se nascer mais pessoas do que morrer. Então eu faço uma conta de menos. Eu pego a quantidade de pessoas que nascem num país menos a quantidade de pessoas que morrem, o resultado vai indicar esse crescimento. Tá? Às vezes o crescimento é positivo, ou seja, a população está aumentando. Se nasce mais pessoas do que morre, automaticamente vai aumentando o número de pessoas. Mas pode ter o contrário, pode ter um crescimento natural ou vegetativo negativo. Ou seja, vamos imaginar a seguinte situação, que em um determinado país morre muito mais pessoas do que nasce. Morre lá a cada 1.000 pessoas, 500. E nasce 100 a cada 1.000 pessoas, a população desse país, com o passar do tempo, vai começar a diminuir. O outro fator é o saldo das migrações internacionais. Ou seja, vêm pessoas de outro país para o nosso. Então são os imigrantes, são as pessoas que saem de outro país e vêm para cá. E tem os emigrantes, as pessoas que moram no Brasil, mas acabam mudando para outros países. Tá, se a gente começa a analisar quantas pessoas de outros países vêm para cá e quantas pessoas daqui vão para outros países, a gente também consegue entender um pouco como que essa população do Brasil aumentou tanto de 17 milhões em 1900 para 205 milhões em 2015. Bom? Então, galerinha, vamos à atividade número 5. Observe esse gráfico e responda as questões. Bem, observe bem o quadro, chama atenção para vocês, principalmente por título desse quadro, e eu quero que vocês falem para mim o que esse gráfico está mostrando. Prestem atenção na legenda, né? O que será que significa essa linha vermelha, o que será que significa a linha verde, e responda aí, o que esse gráfico está mostrando. Bem, galerinha, continuando a atividade 5 aí, agora que vocês observaram o quadro, eu quero que vocês prestem atenção na letra B aí. Com base nos dados do gráfico, calcule o crescimento vegetativo do Brasil nos anos de 1930, 1965 e 2015. E vocês vão ter que explicar como você fez o cálculo. Então, eu vou dar um exemplo. Tá? Eu estava falando para vocês lá de 1900. Então, se a gente olha aí no gráfico, né, em 1900 a gente tem lá a linha vermelha, a taxa de natalidade. E a linha verde, a taxa de mortalidade. Então, em 1900, né, morreram aí 46% por 1.000 pessoas. E na taxa de mortalidade, né, morreram 28% de 1.000 pessoas aí. Então vamos lá. Como que vocês vão ter que raciocinar para conseguir responder para mim o crescimento vegetativo que o Brasil teve em 1930, 1965 e 2015? Bem, vamos observar. Então, para eu descobrir qual foi o crescimento vegetativo que teve em 1900, eu preciso fazer uma conta de menos, tá? Eu preciso pegar a taxa de natalidade, ou seja, né, os nascimentos, quantas pessoas nasceram, qual a porcentagem de pessoas que nasceram por 1.000 habitantes, e a taxa de mortalidade. Então, quantas pessoas morreram aí por 1.000 pessoas, né? Quantas pessoas morreram a cada 1.000 pessoas.
O resultado dessa conta de menos vai ser o crescimento vegetativo que o país teve durante aquele ano. Então vamos lá, transformando isso em números. Tá, a taxa de natalidade em 1900, a taxa de natalidade foi 46, conforme está lá no gráfico. E a taxa de mortalidade? 28. Se eu fizer uma conta de menos entre 46 e 28, eu vou chegar no resultado de 18. Então, ou seja, a taxa de crescimento vegetativo do Brasil em 1900 foi de 18% a cada 1000 pessoas, tá? Então, a resposta é embaixo. Em 1900, o Brasil teve um crescimento vegetativo de sua população de 18%. Mas lembrando que esse é o exemplo, tá? Eu fiz em 1900, mas vocês têm que fazer de outros anos. Quais anos vocês vão ter que fazer? Vocês têm que pegar em 1930, vocês têm que pegar 1965 e 2015. Ó, já deixei destacado aí os pontos do gráfico que vocês precisam trabalhar. Volta um pouquinho aí no slide anterior, na qual eu estou explicando para vocês como que eu fiz o cálculo para descobrir o crescimento vegetativo da população brasileira em 1900, e você vai ter que fazer esses 3 cálculos para descobrir o de 1930, de 1965 e 2015. E vai ter que explicar para mim como que você fez o cálculo. Olha novamente no slide anterior, na parte anterior aí da aula, que eu estou mostrando para vocês como que faz o cálculo. Bem, a atividade C ainda da 5, você vai ter que analisar o que está acontecendo no gráfico e você vai ter que responder para mim. Como você explicaria a evolução do crescimento vegetativo do Brasil nesse período? Ou seja, lá de 1900 até 2015, o que está acontecendo com o crescimento vegetativo? Ele está aumentando, está diminuindo, ele está ficando igual, mais ou menos igual, né? É isso que você tem que analisar. Por isso que eu deixei marcado todos os anos, porque você tem que ver todo esse gráfico e tentar dizer para mim o que está acontecendo com o crescimento vegetativo da população brasileira de 1900 até 2015. Está aumentando, está diminuindo, está igual, né? Está estático, está parado, sempre a mesma coisa ao longo dos anos, ou não? É isso que você vai ter que responder para mim, hein, galerinha?